Olá, crianças! Eu sou a professora Michele e hoje estarei auxiliando vocês na atividade de reescrita do trecho que estamos trabalhando nestes dias. Vamos lá? Antes de começar, nós vamos relembrar as atividades realizadas sobre o trecho lido. Nós começamos a leitura do trecho no 13º parágrafo da página 146 e terminamos na página 148. A primeira atividade foi a leitura e desenho dos acontecimentos mais importantes de cada momento. Então, primeiro nós lemos, fizemos a leitura do trecho e depois nós fizemos desenho dos acontecimentos mais importantes de cada momento, que são 6 momentos, Eu dividi o texto em 6 momentos e aí vocês fizeram o desenho dos acontecimentos mais importantes de cada momento. A segunda atividade foi a lista dos acontecimentos mais importantes. E a terceira, que é a atividade de hoje, é a reescrita do trecho. Professora, mas por que tanta atividade com acontecimento mais importante? Porque são esses acontecimentos mais importantes que vão nos auxiliar na reescrita do trecho. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer uma retomada da lista dos acontecimentos mais importantes para a reescrita. Antes de começar a retomada da lista, eu vou explicar para vocês o que é reescrita. Então, reescrita, vou grifar aqui a palavra reescrita. Reescrita, crianças, é escrever novamente. Então, eu vou escrever novamente um texto. Mas, então, se eu vou escrever novamente, eu vou pegar o texto e vou copiar, professora? Não, não é isso. Não é uma cópia. Reescrita é escrever novamente com as minhas palavras. Só que eu não posso modificar o texto, Eu vou escrever novamente o texto com as minhas palavras, mas sem modificar os acontecimentos deste texto. Então, por que a importância da gente estar sempre retomando sobre os acontecimentos mais importantes? Por conta disso, para quando chegar na hora da escrita do texto, eu saber dos acontecimentos mais importantes, não esquecer deles e escrever um texto bom, um texto com todos os fatos em que a pessoa leia e entenda a história e pense, imagine, a história na cabeça. Então, a gente não pode esquecer dos acontecimentos mais importantes na hora da nossa reescrita. E por que a lista? Ah, professora, mas por que a lista, Por que eu tenho que fazer uma lista? Então, eu vou explicar para vocês o motivo da lista. Quando eu vou para o supermercado, o que eu faço? Eu pego um pedaço de papel, e aí eu escrevo neste papel os itens que eu quero comprar lá no supermercado. Os itens que eu estou precisando na minha casa, que eu preciso para comprar lá no supermercado. Aí eu escrevo lá, carne, batata, arroz, feijão, bolacha, papel higiênico, sabonete. Quando eu chego lá no supermercado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a lista, vou ler e vou ver. Ah, eu preciso da batata. Vou lá e pego a batata. Ah, agora o próximo item é o sabonete. Vou lá e pego o sabonete. A lista, então, ela funciona como o quê? A lista do supermercado. Como um apoio para que eu não esqueça de nenhum item do que eu preciso comprar. É a mesma coisa a lista dos acontecimentos mais importantes do texto. É uma lista para que eu não esqueça de nenhum acontecimento importante na hora da minha reescrita do trecho. Ah, professora, mas aí eu vou pegar a lista e vou copiar a lista? Não, não vou pegar a lista e vou copiar. A lista ela vai ser o meu, lembrando, falando novamente, o meu apoio. Então, eu vou pegar e vou escrever lá sobre o primeiro momento. Aí, eu vou vou ler o primeiro momento e vou começar a escrever sobre ele. Mas não copiar, vou começar a escrever
sobre o primeiro momento, certo? Não é uma cópia da lista. Quando eu vou escrever um texto, eu não posso esquecer, né, que para ele ficar legal, para ele ficar bem assim interessante na hora da leitura, eu não posso esquecer de não usar repetições de palavras, igual Alibaba, Alibaba, Alibaba toda hora, Samira, Samira toda hora. Eu posso trocar Alibaba pelo quê? Por ele, Samira por ela. O Alibaba, ele é o quê? Um bom homem. Então, quando eu vou me referir a Alibaba, eu posso falar o bom homem. Quando eu vou falar de Samira, eu posso usar ela, o nome dela, que é Samira também, para não ter a repetição de ela toda hora, de Samira, Samira toda hora, eu posso usar o que também? Ela é esposa de Alibaba, então eu posso colocar a esposa de Alibaba, certo? Sobre o chefe dos ladrões. O chefe dos ladrões, o malvado, né? Para não estar repetindo sempre as mesmas palavras e o texto não ficar repetitivo, eu posso utilizar outras palavras para substituir, certo, pessoal? Eu vou ler a lista novamente para vocês, lembrando que ela é um apoio. E aí, aproveitem esse momento de leitura da lista para vocês pegarem a lista de vocês e verem se tem todos esses momentos aí na lista de vocês, todos esses acontecimentos importantes. Se não tiver, é a hora de vocês fazerem uma correção da lista de vocês, certo? Então, no primeiro momento, o chefe dos ladrões vai até a casa de Alibaba, Alibaba os recebe e Samira começa a preparar o jantar. No segundo momento, Samira precisa de azeite. No terceiro, Samira ouve a voz e descobre o plano dos ladrões. No quarto momento, Samira busca ajuda e prepara um sonífero. No quinto momento, Samira avisa Alibaba sobre o chefe dos ladrões e todos são presos. No sexto momento, Alibaba conta tudo ao sultão. A família é recompensada e a cidade fica beneficiada com o tesouro. Então, esta é a nossa lista dos acontecimentos mais importantes. Na hora da reescrita do trecho, eu vou abrir lá o livro na página 153 e vou fazer a minha reescrita aqui. Eu vou escrever com as minhas palavras o texto na página 153. Aí eu vou pegar a minha lista para ser o meu apoio. Eu posso pegar e colocar a lista que está no caderno do lado do meu livro. Aí eu vou aqui, no primeiro momento, o chefe dos ladrões vai à casa de Alibaba. Alibaba os recebe, Samira começa a preparar o jantar. Então, eu vou começar escrevendo meu texto sobre o primeiro momento. Então, eu venho aqui e vou começar. Eu leio o primeiro momento, relembro deste momento e vou começar aqui. Então, eu vou dar um exemplo de como, né, que começa a história utilizando a lista como apoio. Então, o chefe dos ladrões vai à casa de Alibaba, Alibaba os recebe, Samira começa a preparar o jantar. Então, eu vou começar a falar o primeiro momento como se eu estivesse escrevendo aqui, tá? Como não é possível fazer a escrita aqui, eu vou falar para vocês como que eu escreveria o primeiro momento. Aí, para ajudar vocês a ter ideias, certo? Então, no dia seguinte, o chefe dos ladrões se disfarça de mercador e vai até a casa de Alibaba. Ele bate na porta e Alibaba o recebe, atende a porta e recebe ele. Boa noite, meu senhor. Precisa de algo? Sim, senhor. Eu sou um mercador e estou precisando de um lugar para passar a noite. O senhor poderia deixar que eu fique na sua casa hoje e à noite amanhã bem cedinho vou até a cidade vender os meus azeites. Sim, meu bom homem, entre, passe a noite com a gente.
Vou pedir para minha esposa Samira preparar o jantar. Olha só, então, eu comecei a falar sobre o primeiro momento. Aí eu escrevi tudo sobre o primeiro momento, que a Samira foi lá preparar o jantar, enquanto isso eles ficam lá na sala. Escrevi tudo sobre o primeiro momento. Aí eu vou para o segundo momento, que é quando a Samira precisa de azeite. Aí eu escrevo sobre o segundo momento. Escrevi tudo sobre o segundo momento, aí vou para o terceiro. E assim por diante até eu chegar no final da história. Pessoal, se não der o espaço no livro, fui escrevendo meu texto e não deu espaço no livro, termina o texto no caderno. Certo, pessoal? Muito obrigada, até a próxima aula. Beijos!